Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira. Professor André. Nesta aula apresentaremos uma introdução do estudo das séries de pagamentos variáveis. Apesar deste tema ser extenso, o foco será direcionado aos modelos de séries variáveis em gradientes uniformes, de progressão aritmética PA e progressão geométrica PG. Veremos a sua contextualização, as principais características, formulações matemáticas e aplicações. Se estiver gostando destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado assim que as novas aulas forem postadas e deixe o seu like. As séries variáveis têm como característica o fato das entradas e saídas do fluxo de caixa apresentarem valores e prazos variados, ou seja, intervalos não periódicos e valores variáveis. Neste vídeo, trataremos apenas do modelo com prazos uniformes e valores variados. O modelo de séries variáveis em gradientes uniformes são caracterizados de acordo com uma lei específica de formação dos valores das anuidades ou prestações. O gradiente será o valor da diferença entre duas rendas, anuidades ou prestações. Cada anuidade ou prestação é formada a partir de um valor fixo, chamado de renda base. Matematicamente, iremos identificar pela letra A, em maiúsculo, mais o incremento dos gradientes. Vamos compreender esta estrutura no fluxo de caixa. A formação da primeira anuidade se dará apenas pelo valor da renda base. Para o segundo período, teremos o valor da renda base mais um gradiente, formando assim a anuidade deste período de tempo. Para o terceiro período, teremos o valor da renda base mais a presença de dois gradientes, formando assim a prestação ou a anuidade. Para o quarto período de tempo, teremos a formação da renda base mais três gradientes. E assim sucessivamente para N períodos. Concluímos desta forma que a formação das anuidades em um fluxo de caixa em formato de séries uniformes em gradientes se dará a partir de um valor fixo presente em todas as prestações, chamados de renda base, mais o incremento do gradiente, que poderá ser formado a partir de uma lei de crescimento ou decrescimento, em formato de progressão aritmética ou geométrica, que veremos com maiores detalhes nos próximos slides. Séries em gradientes, progressão aritmética, PA, representa uma sucessão de valores crescentes ou decrescentes, no mesmo sentido, segundo uma razão constante. Na imagem, temos a ilustração do fluxo de caixa de uma série em gradientes uniformes em formato de progressão aritmética crescente, aonde, na medida que o tempo passa, os valores das anuidades crescem de acordo com uma razão constante, ou um gradiente uniforme. Matematicamente, o valor presente destas séries será calculado pela soma das anuidades descontadas a n períodos a uma taxa de juros efetivas, conforme apresentado na expressão na tela. É importante destacar que a fórmula geral apresentada é válida tanto para situações em que o primeiro termo da PA for igual ou diferente da razão da progressão aritmética. Na sequência, veremos dois exemplos que ilustram a utilização desta fórmula. Exemplo 1. Quanto deve se aplicar hoje a uma taxa de juros de 1,5% ao mês, de modo que seja possível realizar 5 saques consecutivos? O primeiro saque deverá ser de R$ 20.000 daqui a 2 meses, e os outros gradativamente crescentes, formando uma série uniforme em gradiente PA com o valor da razão de R$ 20.000. Inicialmente, vamos representar o fluxo de caixa desta operação. Ao final do primeiro mês, não haverá saque, o qual iniciará ao final do mês 2, com o valor do gradiente de R$ 20.000. Posteriormente, no mês 3, teremos um saque equivalente a 2 gradientes, no quarto mês, um saque equivalente a 3 gradientes, no mês 5, um saque equivalente a 4 gradientes e no mês 6, um saque equivalente a 5 gradientes. Assim, determinamos que o período de tempo da operação será de 6 meses. Como o valor da renda base é nulo ao final do primeiro período, e o valor do primeiro saque será exatamente igual ao valor do gradiente, ou seja, a razão da progressão,
pode-se desconsiderar a parte da fórmula principal destacada em vermelho, uma vez que este termo será anulado pelo fato da renda base ser igual a zero. Assim, pode-se reescrever a fórmula para o cálculo do valor presente conforme apresentado. Substituindo as informações contidas no problema, temos a seguinte expressão para determinar o valor PV. Podemos utilizar a calculadora HP12C para encontrar este valor. Inicialmente, realizamos a limpeza da memória clicando em FCLX. Introduzimos os valores dentro do colchete. 1.015, Enter, 6, YX, 1 menos 0.015 dividido. 6 menos. O valor apresentado no visor representa o valor dentro do colchete. Podemos multiplicar por 20.000 vezes e introduzir o denominador. 1.015, Enter, 6, YX, 0.015 vezes e, por fim, realizar a operação de divisão, dividido. Definimos duas casas decimais após a vírgula e encontramos que o valor presente deste fluxo de série em formato de uma progressão em gradiente PA crescente será igual a R$ 279.912,01. Este problema também poderá ser resolvido utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. No entanto, é necessário conhecer o valor de todas as anuidades do fluxo de caixa. Sabemos que na data ao final do primeiro mês, o valor do fluxo de caixa é nulo. Ao final do segundo mês, R$ 20.000, e que os valores seguintes crescerão em um formato de uma série em gradiente uniforme crescente com razão de R$ 20.000. Assim teremos valores respectivos de R$ 40.000, R$ 60.000, R$ 80.000 e R$ 100.000. Utilizando a calculadora HP12C, inicialmente realizamos a limpeza da memória clicando em FCLX. Introduzimos o valor de 0 como valor presente desconhecido, 0, G, CF0, o valor de 0 como a prestação do mês 1, sendo nula, 0, G, CFJ, e os próximos valores armazenamos de maneira sequencial, 20.000, G, CFJ, 40.000, G, CFJ, 60.000, G, CFJ, 80.000, G, CFJ e o último saque de R$ 100.000, G, CFJ. Introduzimos a taxa de juros da operação, 1,5 e determinamos o valor presente clicando em F, NPV. Definimos duas casas decimais após a vírgula e percebemos que encontramos o mesmo valor. Valor presente, R$ 279.912,01. Exemplo 2. Ana comprou uma bicicleta e quer economizar o suficiente para pagar a sua manutenção durante os 5 primeiros anos. Estima-se que o custo de manutenção da bicicleta seja de acordo com o fluxo de caixa apresentado na figura abaixo. Suponha que estes custos devam ser pagos ao final de cada ano. Quanto Ana precisa investir hoje em um produto que remunera a taxa de juros de 4% ao ano para honrar os custos projetados? Através do fluxo de caixa, podemos perceber que o valor da primeira anuidade representará a renda base presente em todas as demais prestações, R$ 120. Cada prestação seguinte cresce de forma uniforme em R$ 30, ou seja, o valor da razão ou gradiente desta progressão é igual a 30. O objetivo será determinar o valor presente na data zero de uma série gradiente em progressão aritmética crescente. Substituindo as informações contidas no problema, temos a seguinte expressão, que pode ser resolvida por intermédio da calculadora financeira HP12C. Inicialmente, vamos introduzir os valores dentro deste parênteses.
clicamos em FCLX, 1.04, Enter, 5YX, 1 menos, 0.04, dividido. Subtraímos 5, 5 menos, e multiplicamos por 30, 30 vezes. Na sequência, vamos realizar esta operação. 1.04, Enter, 5YX, 1 menos, e multiplicamos por 120, 120 vezes. Realizamos a soma entre os dois operandos e temos o valor apresentado no visor da calculadora representa toda essa expressão dentro do colchete. Posteriormente, vamos fazer a operação 1.04, Enter, 5YX, 0.04 vezes e, por fim, dividido. Definimos duas casas decimais após a vírgula e encontramos que o valor presente será igual a R$ 790,86. Da mesma forma como realizado no exemplo 1, é possível resolver este problema utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Conhecendo os valores das prestações, inicialmente limpamos a memória clicando em FCLX e introduzimos os valores. 0, GCF0 como um valor presente a ser definido, 120 GCFJ, 150 GCFJ, 180 GCFJ, 210 GCFJ e, por fim, R$ 240 ao final do último ano, GCFJ. A taxa de juros de 4% ao ano, 4I, e clicamos em FNPV. Definimos duas casas decimais e encontramos o mesmo valor de R$ 790,86. No caso de uma série em gradiente no formato de progressão aritmética decrescente, à medida que o tempo passa, os valores das anuidades decrescem de acordo com uma razão constante, ou um gradiente uniforme. Matematicamente, temos a expressão para determinar o valor presente de uma série em formato de progressão aritmética decrescente. É importante destacar que esta fórmula é válida somente para os casos em que o último termo da progressão aritmética for igual ao valor do gradiente da série. Veremos com detalhes num exemplo a seguir a utilização desta fórmula. O 3. Considere uma taxa de juros de 2% ao mês. Determine o valor presente de uma série gradiente uniforme decrescente conforme apresentada no fluxo de caixa. Através do fluxo de caixa podemos identificar os seguintes elementos. Temos um valor de gradiente que representa a última prestação desta série no valor de R$ 150, um período de tempo de 6 meses e uma taxa de juros de 2% ao mês. O objetivo é determinar o valor presente desta série utilizando a sua fórmula principal. Substituindo as informações contidas no problema, temos a seguinte expressão que pode ser resolvida utilizando a calculadora financeira. Inicialmente, realizamos a limpeza da memória clicando em FCLX. Iniciamos introduzindo os valores dentro do colchete. 1.02, Enter, 6YX, 1 menos, 0.02 dividido. Este valor representa um valor negativo. Clicamos em CHS. Posteriormente, introduzimos 1.02, Enter, 6YX, 6 vezes. Realizamos a operação, temos um valor positivo e um valor negativo armazenado na memória. Clicamos em mais. Este valor representa o valor dentro das chaves, aproximadamente 0,44. Posteriormente, multiplicamos por 150 vezes e introduzimos o denominador,
1,02, Enter, 6, yx, 0,02, vezes, e por fim realizamos a operação de divisão, dividido. Definimos duas casas decimais após a vírgula e encontramos assim um valor presente para essa série gradiente em formato de progressão aritmética decrescente no valor de R$ 2.989,27. Ainda no exemplo 2, é possível resolver este problema utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Para isso, é necessário conhecer todos os valores das prestações ao longo do fluxo de caixa. Inicialmente, clicamos em FCLX, introduzimos 0GCF0 como um valor a ser definido para o valor presente e, na sequência, os valores das prestações. 900 GCFJ, 750 GCFJ, 600 GCFJ, 450 GCFJ, 300 GCFJ e, por fim, o último valor da prestação, que é exatamente igual ao valor do gradiente, 150 GCFJ. Introduzimos a taxa de juros de 2% ao mês e clicamos em FNPV, definimos duas casas decimais e encontramos o mesmo valor de R$ 2.989,27. Agora veremos o conceito das séries em gradientes no formato de progressão geométrica PG. Neste caso, depósitos ou pagamentos periódicos vão formar uma progressão geométrica, que poderá ser crescente ou decrescente. O primeiro termo da série será chamado de A, e a razão será indicado pela letra Q minúscula. As anuidades se sucedem em uma razão ou taxa percentual, que torna o crescimento ou o decrescimento das anuidades terem um comportamento exponencial. Matematicamente, podemos obter a fórmula para determinar o valor presente de uma série em gradiente uniforme no formato de progressão geométrica a partir da seguinte expressão. É importante destacar que a razão Q poderá ser obtida por uma taxa de crescimento ou decrescimento, que matematicamente vamos indicar por mais ou menos C, o que caracteriza a série como crescente ou decrescente. O valor da razão dependerá do valor desta taxa e poderá ser obtida pela soma de 1 mais ou menos C. Lembrando, C deverá ser expresso no formato unitário. Na sequência, veremos dois exemplos onde utilizaremos o conceito de série em formato de progressão geométrica crescente e, posteriormente, um exemplo para uma série uniforme gradiente no formato de progressão geométrica decrescente. Exemplo 4. Uma pessoa receberá durante 6 meses uma série de prestações com reajuste mensal de 5%. Considerando que o primeiro recebimento será de R$ 4.800, ao final do primeiro mês, determine o valor presente da série de pagamentos a juros de 3% ao mês. Inicialmente, vamos representar o fluxo de caixa. Temos o primeiro recebimento de 4.800 ao final do primeiro mês. O segundo recebimento será 5% maior em relação ao primeiro, ou seja, vamos incidir 5% sobre 4.800 e encontramos 5.040. Para o terceiro recebimento, incidimos 5% sobre 5.040 e obtemos 5.292. E esse processo se repete ao longo de todas as prestações, sempre calculando 5% sobre a prestação anterior. O objetivo é determinar o valor presente de uma série de pagamentos variáveis no formato de gradientes uniformes em formato de progressão geométrica. É importante destacar que precisamos determinar o valor da razão. Neste caso, a razão será dada por 1 mais ou menos o fator de ajuste. Neste caso, o fator de ajuste é um fator positivo, 5%. Logo, a razão será igual a 1,05. Substituindo as informações contidas no problema na expressão principal, temos a seguinte fórmula para determinar o valor de PV. Utilizando a calculadora financeira HP12C,
podemos inserir estes valores. Inicialmente, realizamos a limpeza da memória, clicando em FCLX e iniciamos com os valores dentro do colchete. 1.05, Enter, 6, YX. 1.03, Enter, 6, YX. Este valor representa um valor negativo, então simplesmente clicamos em menos. Parte do denominador, 1.05, Enter, 1.03, operação de subtração. Posteriormente, realizamos a divisão. Este valor que aparece no visor representa todo o valor dentro do colchete. Multiplicamos por 4.800 vezes, introduzimos 1.03, Enter, 6, realizamos a potência, YX, e por fim realizamos a divisão, dividido. Definimos duas casas decimais após a vírgula e encontramos assim que o valor presente para essa série uniforme em formato de progressão geométrica será igual a R$ 29.354,16. Novamente, conhecendo o valor de todas as prestações, é possível determinar o valor presente deste tipo de problema utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Inicialmente, clicamos em FCLX, introduzimos 0GCF0 como um valor presente indefinido e posteriormente as demais prestações. 4.800, GCFJ, 5.040, GCFJ, 5.292, GCFJ, 5.556,60 GCFJ, 5.834,43 GCFJ e, por fim, a última prestação de R$ 6.126,15 GCFJ. Introduzimos a taxa de juros de 3% ao mês e clicamos em FNPV. Definimos duas casas decimais após a vírgula e temos o mesmo valor presente de R$ 29.354,16. Exemplo 5. Determine o valor presente de uma série de 5 pagamentos anuais que decrescem a uma taxa de 8% ao ano, sabendo que a taxa de juros da operação é de 4% ao ano e o valor do primeiro pagamento é de R$ 25.000. Inicialmente, vamos representar o fluxo de caixa desta operação. Ao final do primeiro ano, teremos um pagamento de R$ 25.000. Para o segundo pagamento, temos um reajuste de menos 8%. Assim, retirando 8% de 25.000, temos uma nova prestação de R$ 23.000. Este processo se repetirá ao longo das demais prestações, sempre calculando um reajuste de 8% e subtraindo em relação à prestação anterior. O objetivo é determinar o valor presente desta série gradiente uniforme em formato de progressão geométrica, neste caso decrescente. Para isso, é preciso determinar o valor da razão. Podemos determinar utilizando a sua fórmula. Razão é igual a 1 mais ou menos o fator de ajuste. Como essa série se trata de uma série decrescente, o fator de ajuste será 1 menos 0,08. Ou seja, a razão desta série será igual a 0,92. Substituindo as informações contidas no problema na fórmula principal, temos a seguinte expressão, que pode ser determinada utilizando a calculadora. Inicialmente, vamos introduzir os valores dentro do colchete. Clicamos em FCLX, 0.92, Enter, 5YX, 1.04, Enter, 5YX e realizamos a operação de menos, subtração. No denominador, 0.92, Enter, 1.04, realizamos a subtração menos. Posteriormente, realizamos a divisão
e o valor que apresenta no visor representa o valor dentro do colchete. Multiplicamos por 25.000 vezes, e introduzimos o denominador. 1,04, Enter, 5, YX, e por fim realizamos a divisão, dividido. Definimos duas casas decimais após a vírgula e encontramos que o valor presente para essa série em formato de progressão geométrica decrescente será igual a R$ 95.475,63. Assim como nos demais exemplos, conhecendo os valores de todas as prestações, é possível também resolver este tipo de problema utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Inicialmente realizamos a limpeza da memória, FCLX, e introduzimos os valores das anuidades. 0, G, CF0 como um valor presente indefinido, 25.000, G, CFJ, 23.000, G, CFJ, 21.160, G, CFJ, R$ 19.467,20, G, CFJ, e por fim, R$ 17.909,82, G, CFJ como a última prestação. Taxa de juros de 4% ao ano, 4I, e clicamos em FNPV. Definimos duas casas decimais após a vírgula e encontramos o mesmo valor de R$ 95.475,63. Ou seja, a partir destes exemplos, foi possível verificar que é possível resolver tanto pela fórmula quanto utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Finalizamos desta forma o estudo referente às séries de pagamentos variáveis classificadas como gradientes uniformes. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente os vídeos e realize os cálculos dos exemplos. Dúvidas ou sugestões? Deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado das novas videoaulas assim que elas forem postadas e deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.